Começa hoje o reembolso de aposentados e pensionistas do INSS que tiveram cobranças indevidas em sua folha. E é por isso que nós estamos em contato direto com Brasília, com o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. Muito bom dia, seja muito bem-vindo à Sociedade da Bahia. Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvintes da Sociedade da Bahia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Presidente, eu gostaria de saber inicialmente, já falando dessa questão do reembolso, quantas pessoas devem receber esse reembolso nesse primeiro momento? Que reembolso é esse? É relativo à folha de abril, a folhas anteriores? Se haverá correção monetária? Tá. O que acontece? Esse reembolso foi o desconto do mês anterior, que foi retido pelo INSS e vai ser repassado agora na próxima folha, que começa a ser paga na data de hoje. Para isso, o nosso beneficiário, nosso aposentado pensionista, não precisa fazer qualquer tipo de trabalho. No total, são 292 milhões de reais distribuídos a 9 milhões de pessoas. E esse reembolso é pago diretamente na sua conta. Isso independente do valor da pensão, independente do valor da aposentadoria? Isso, na verdade, o que vai ser reembolsado é o valor associativo, o valor descontado pela entidade associativa. Ele varia, dependendo da associação, de 20 a 78 reais, tendo como média 48 reais no total. Agora, presidente Waller, e os outros meses, né? Os outros valores que foram descontados aí de forma irregular dessas pessoas? Já há uma data para o início do pagamento? Então, fora esse pagamento de agora, desse começo de mês, esse final de mês e começo do mês que vem, nós temos ainda duas hipóteses de pagamento. Nós temos que, primeiro, que o nosso beneficiário, o nosso aposentado pensionista, procure o INSS pelo canal Meu INSS no aplicativo, pelo site da Previdência, ou quando ele liga no 135. A partir do dia 30 de maio, também agências do Correios farão esse tipo de atendimento. E ali, seja presencialmente, seja online, seja pelo telefone, ele vai poder consultar se alguma instituição fez algum desconto para ele. E ele pode falar se esse desconto foi devido, autorizado por ele ou não autorizado. Se não autorizado, o INSS de imediato faz uma cobrança para a instituição para que ela faça efetivamente a comprovação do vínculo regular ou faça o pagamento da GRU. Isso tudo em 15 dias úteis. Então, logo ele faça esse pagamento, nós repassaremos, ele faz o pagamento para o INSS e o INSS repassará na próxima folha de pagamento. Então, essa é a primeira hipótese. Quando que ele vai receber? Se a instituição ressarcir, logo depois da próxima folha dos 15 dias úteis ao requerimento dele. Não fazendo a comprovação à entidade da regularidade da inscrição ou não fazendo o pagamento, o INSS vai ressarcir no menor prazo possível. A gente está esperando, está aguardando o término da primeira rodada de requerimentos para a gente ter uma noção de tamanho, de quanto a pagar e para quem pagar. Então, logo a gente tenha esses dados, vamos soltar um calendário para todos terem conhecimento. Eu lembro que no final de semana se falava já em 2 milhões e 100 mil pessoas aí que poderiam ter sido lesadas. É esse o número que o senhor tem? Aumentou nesses últimos dias? Não, foi isso mesmo. Ontem fechamos com 2 milhões e 100 mil pessoas. Agora, voltando um pouquinho à resposta do senhor, né? A gente tem sempre uma atenção, infelizmente, hoje se faz a fraude da fraude da fraude. O INSS, de alguma forma, vai procurar o pensionista ou aposentado? Ele pode receber uma pessoa em casa, ele pode receber uma ligação de alguém ligado ao INSS, ou tem que partir dele efetivamente essa busca pelo próprio direito? Nesse primeiro momento, nós não buscamos ninguém, não vamos atrás de ninguém. A forma como a gente se comunicou com os nossos segurados foi por meio do aplicativo Meu INSS, onde naquele sininho fica uma bolinha vermelha, que ali ele pode clicar tranquilamente, que é uma informação. Nós informamos primeiramente 27 milhões de pessoas que eles não tiveram qualquer tipo de desconto, ou seja, ele pode ficar despreocupado, ele não precisa procurar nenhum canal do INSS para poder pedir o ressarcimento, porque ele não teve esse desconto. Na semana
Depois, um dia antes de começar toda essa operação, informamos 9 milhões e 32 mil pessoas, 32 mil pessoas de que eles tiveram algum desconto, para ele poder analisar esse desconto para verificar se era regular ou não. Também pelo sininho do aplicativo Meu INSS. Fora isso, o INSS não se comunica com ninguém, ela não vai atrás de ninguém. Ele está esperando você entrar no aplicativo Meu INSS, no site, ou quando você liga no 135. Se alguém te passar um WhatsApp, um e-mail, uma mensagem, te ligar, saiba, isso é golpe. Fuja, corra disso. Denuncie os nossos canais, denuncie a polícias, não caia em novo golpe. Nós estamos conversando aqui com Gilberto Valir Júnior, ele que é presidente do INSS, e começa hoje o reembolso das pessoas que tiveram aí descontos irregulares em suas pensões e também aposentadorias. Falando um pouquinho agora do atendimento nos Correios, nas agências dos Correios, que começa no dia 30, como é que vai ser? Vão ser profissionais do INSS que vão poder atender presencialmente quem tiver dificuldade em ligar ou falar pelo Meu INSS? Não, na verdade, são funcionários do próprio Correio que nós estamos capacitando essa semana para fazer esse atendimento. É um sistema muito simples e muito fácil, mano. Na verdade, o nosso segurado ele precisa ir com um documento que comprove a sua identidade. Com isso, ou o agente do Correio, o atendente do Correio, que vai ter uma fila especial para o nosso segurado, para que ele tenha prioridade no seu atendimento. Ele vai abrir o sistema e verificar se houve ou não. Ele conversa com o nosso segurado se teve o desconto e qual a instituição que o fez, e pergunta, você autorizou ou não esse desconto? O atendente do Correio clica como se fosse o segurado e gera um protocolo que é entregue para o agente dos Correios. Então, logo entregue esse protocolo ao agente dos Correios, se o segurado quiser saber a informação de qual foi a resposta dada, ele tem 3 caminhos. O aplicativo Meu INSS, ligar para 135 ou ainda retornar depois de 15 dias úteis a uma agência dos Correios. Lembrando, o INSS não manda mensagem, não liga para você. Mesmo nessa segunda fase, você tem que fazer essa busca sobre a resposta dada. Hoje também começa a ser paga a segunda parcela do 13º para aposentados. Qual foi o tamanho dessa operação, né, de 2 pagamentos em conjunto? Na verdade, assim, já estava organizado, nós mantemos 40,1 milhões de benefícios previdenciários que serão pagos essa segunda parcela do 13º, e conjunto com isso, 2 novidades. Ele não vai ter mais desconto associativo em sua folha, então aquele valor descontado mensalmente, independentemente do registro ser legal ou não, não vai ser descontado. Então, de R$ 20 a R$ 78 ele não vai ter mais esse desconto e vai receber o reembolso do mês anterior, de 20 a 78, numa média de R$ 48. Então, essa semana, o nosso segurado terá essas 3 novidades. A parcela do 13º, ele vai receber o reembolso do mês anterior e já não vai ter mais o desconto do mês. Todos os descontos ligados a cooperativas e associações foram suspensos? Foram suspensos. Tão logo teve a operação sem desconto, a Justiça tinha determinado o bloqueio de 16 instituições. O governo federal, o INSS, entendeu por bem passar para todas as 41 entidades, independentemente delas estarem ou não sendo investigadas, independentemente de haver qualquer tipo de suspeita. Esse tipo de desconto está paralisado, tá? Até um novo pensamento, se vai continuar ou não, e novas normas mais seguras, ninguém vai ser descontado por entidade associativa. Agora, o senhor tem uma formação que chama atenção, né? Quando a gente vê uma crise desse tamanho institucional. O senhor é pós-graduado em combate à corrupção e lavagem de dinheiro. E aí eu queria que o senhor fizesse uma avaliação com relação à fiscalização dessas entidades ao longo aí dos últimos 10 anos. Na verdade, Silvana, é importante essa pergunta. O direito associativo é um direito constitucional, é um direito que é importante para todo cidadão. É importante que uma voz coletiva fale por ele, que brigue por seus direitos. Entendeu o legislador com esse direito constitucional? Em 91,
e colocou na lei a possibilidade desse desconto associativo em folha, na folha dos nossos aposentados e pensionistas, visando a garantir essa criação dessa associação e esse funcionamento da associação de uma maneira mais fácil para o nosso aposentado e pensionista. Mais fácil do que ele todo mês pagando um boleto, ou todo mês autorizando o pagamento por outro meio. Isso começou a ser pago em 94. Em 94 foi o primeiro acordo de cooperação que viu-se fazendo dentro do INSS para esse tipo de pagamento. E assim perdurou. Na verdade, muito escondido, pouca gente sabia, e de repente, em 2019, 2020, esse desconto associativo recebe um boom de entidades associativas que têm interesse de fazer esse desconto. E o INSS, em 2021, começa a credenciar entidades sem nenhuma qualificação, sem nenhuma comprovação de que aquele tipo de serviço era realmente feito por uma associação. Porque uma associação ela tem que prestar um outro serviço, não é só o desconto em folha. Ela tem que ter um clube, ela tem que ter um benefício para questões judiciais, ela tem que ter um benefício de saúde, ela tem que ter um benefício algum que demonstre para o associado a razão dele ser associado. Não pode ter uma associação simplesmente para cobrar a mensalidade ou ofertar crédito consignado. Nessa situação, a gente verifica que o INSS afrouxou demais os seus controles. Como é que ele deixa entrar dentro da sua repartição instituições que não tinham nenhuma prestação de serviço, nenhuma fiscalização a mais, nada? Isso possibilitou que essas entidades que são, na verdade, lesivas ao nosso segurado, pudessem passar listagens e listagens de segurado, falando sobre seu desconto associativo. E o pior, Silvana, o INSS sempre agiu na confiança dessas instituições. O INSS fazia acordo de cooperação, a instituição informava quem eram os seus associados e o INSS comandava o desconto. Quando havia alguma reclamação, tinha no acordo de cooperação que o INSS poderia cobrar da instituição a informação, a documentação. Ou seja, nem a documentação que comprovava o vínculo, a autorização e a identidade era juntada para o INSS. Verificando essa fragilidade de controle, verificando toda essa crescente, possibilitou uma fraude desse tamanho. E mais, pior ainda, foram verificados em 21, 22, início de 23, que essas fraudes aumentavam. Chamou a atenção de órgãos de controle como TCU e CGU. E a administração do INSS nada fez. Muito pelo contrário. Ela tapava o sol com a peneira. Ela fazia uma instrução normativa dizendo que daqui para frente o controle seria melhor, mas abria brechas, podendo fazer um controle de forma paralela. Isso possibilitou essa fraude, essas cenas lamentáveis dos nossos segurados, aposentados e pensionistas, muitas vezes perdendo aquilo de comer, perdendo a possibilidade de comprar um alimento em prol de luxo de bandidos. Parece até pueril, né? Esse tipo de controle da confiança nos dias de hoje, né? Quem nos dera que nós pudéssemos, de fato, continuar confiando no fio do bigode, no fio de um cabelo, apenas, em especial quando se trata de uma instituição nacional tão importante, tão relevante e tão grande quanto o INSS. E eu gostaria de saber se existe algum tipo de processo administrativo. Eu não sei qual é a relação efetiva de servidores, se há possibilidade de conluio também, para além de quem estava aí no topo da direção do INSS. Então, na verdade, assim, a gente tem que punir severamente os dois lados. O lado dos servidores, a gente verificou que havia uma participação de dirigentes, coordenadores de dentro do INSS, e isso vai se ramificando porque houve um afrouxamento da fiscalização, houve um fechar de olhos, e agora a gente sabe que não foi culposo, foi proposital, porque malas de dinheiro apareceram, carros de luxo apareceram, dinheiro depositado na conta dessas pessoas apareceram, e esses estão respondendo disciplinamente, com a possibilidade administrativa de demissão, eles podem vir a ser presos na justiça criminal, seus bens estão bloqueados para poder garantir o ressarcimento do nosso segurado, do nosso beneficiário, e também as instituições que fizeram
esse vínculo associativo, que, na verdade, pagaram propina ou ainda eram empresas de fachada. O próprio INSS, no domingo, dia 4 de maio, abriu 12 processos contra essas instituições e fez mais. Desconsiderou a pessoa jurídica, não só contra a instituição, também contra o sócio, porque o sócio dessa instituição, ele, na verdade, ele criou a instituição para poder enganar, assim como ele tem várias outras empresas com o mesmo objetivo, que é para poder cometer fraudes, para cometer, na verdade, a retirada de dinheiro de pessoas honestas. E isso a gente tem que apurar. Ao mesmo tempo, a AGU vem sendo uma parceira importante, com pedido de bloqueio de bens, com pedido, na verdade, de tentativa de resguardar o patrimônio do INSS e o patrimônio também dos nossos segurados. Então, é feito um trabalho todo coletivo nesse tipo de trabalho. O que a gente vem vendo ao longo do tempo, que outras denúncias vêm surgindo, e isso vai agregando, e agora a Controladoria Geral da União, que ficou responsável por essas apurações, vem abrindo outros processos, outras frentes investigativas. Gilberto Valer Júnior, eu vou juntar duas perguntas aqui, né? Como um profissional com uma formação jurídica, eu queria que você esclarecesse para quem está nos acompanhando que tipo de punição esse fraudador, como pessoa física, pode ter, porque a gente sente uma impunidade no país, né? Isso é o que clama qualquer lado aí, de qualquer lugar do espectro político, as pessoas querem uma punição para a pessoa física. E vou aproveitar e já vou aliar aí a minha última pergunta, querendo saber de você que tipo de medida o INSS tomou para evitar novas fraudes, além da suspensão imediata dos descontos. Silvana, na verdade, assim, a pessoa física, o empresário, ele pode ser atingido por esse processo de responsabilização de pessoa jurídica, a Lei Anticorrupção 12846, impossibilitando ele novamente de contratar com a administração, seja diretamente, seja por meio de alguma outra instituição. Pode ter o fechamento compulsório, pode ter uma multa alta, ele fica o nome sujo no mercado, não possibilitando ele abrir novas empresas. Bloqueio de bens. São medidas, na verdade, graves, são medidas drásticas para que impossibilite que essa pessoa venha novamente a cometer fraudes. Para que essa pessoa novamente seja impossibilitado de que pense algum dia de cometer novas fraudes. E uma questão pedagógica também, porque a gente tem que demonstrar que fraude não compensa. Você desviar tanto dinheiro assim, 6 bi, 5 bi, 4 bi, não sei, 2 bi, não sei exatamente qual o tamanho do valor, isso tem que não compensar para esses fraudadores. Eles têm que ser punidos exemplarmente. E é isso que estão todos indicados ou voltados para isso. Quanto a medidas para prevenir, Silvana, o INSS logo na primeira semana de maio começou a adotar um pente fino em tudo que era descontado na conta do nosso segurado, do nosso aposentado e pensionista, para verificar quais os riscos que a gente tinha com esses descontos, porque isso é o mais sagrado. Ele conseguiu a sua aposentadoria e não é um favor do Estado. O Estado está retribuindo por um pagamento que ele fez ao longo da vida, por todo o período que ele trabalhou pela construção do nosso país. E com isso, a gente fazendo um pente fino, a gente verificou, a gente suspendeu alguns programas que tinham de desconto, como o programa Vale Mais, ele está suspenso, ninguém faz mais adiantamento com desconto em folha. E uma outra situação, nós fechamos a porta para questões de fraudes em consignado. A gente hoje, para conseguir um consignado junto a uma instituição financeira via folha do INSS, somente com a comprovação biométrica de que aquela pessoa é ela mesma. Ou seja, a gente vem fechando torneiras, fechando gargalos que possibilitavam o cometimento de fraude junto ao INSS. Importante salientar, Silvana, que muitas notícias ocorreram no final de semana sobre descontos em conta do nosso aposentado e pensionista. E nesse aspecto, o nosso aposentado e pensionista tem que tomar um cuidado a mais, porque esse desconto não foi autorizado, não foi feito na folha do INSS. O INSS não participa disso de maneira alguma. Havendo um desconto na sua conta corrente, na sua conta poupança, na sua conta salário, você tem que reclamar imediatamente para a instituição financeira, imediatamente para os órgãos
do consumidor. Procure os seus direitos, isso não é devido, isso você tem que brigar e tem que acabar com esses descontos indevidos na sua conta. Gilberto Valer Júnior, presidente do INSS, a Sociedade da Bahia agradece muito sua participação, suas informações também. Muito obrigado, um bom dia, uma ótima semana. Bom dia, muito obrigado por estar aqui. Pois é, nós ouvimos aí o presidente do INSS fazendo um balanço, né, do que deve acontecer aí, de quais são os próximos passos, incluindo o início do reembolso para as pessoas que tiveram o desconto irregular nas suas aposentadorias e também